Paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está acompanhando esse vídeo. Que Deus abençoe. Eu oro ao Senhor Espírito Santo para que Ele derrame as suas infinitas bênçãos sobre cada um de vocês. Hoje estamos aqui para falar de mais um tema da nossa série Discipulado Cristão, Pecado, uma realidade humana. E eu quero ser útil na sua vida. Eu quero poder ser instrumento na sua vida, que eu possa ajudar com um pouquinho, né? Diante de tantas pessoas que pregam, né? Eu quero poder ajudar você com um pouquinho, né? Do pouquinho que o Senhor me deu, dessa parte que o Senhor tem me dado. Então esse é o meu desejo, né? Com muita humildade, que eu possa te auxiliar, trazendo essa palavra e que o Senhor Espírito Santo possa esclarecer tudo em seu coração, que ela possa te edificar, te direcionar, ser resposta diante de algo que você busca. Amém? Pecado, uma realidade humana, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, capítulo 23. Como diz o título, o pecado é uma realidade humana. E essa é uma realidade vivida por cada um de nós em todo o tempo. Nós vivemos isso todos os dias. É uma realidade no nosso cotidiano. E um ponto importante, né, começando a falar um pouquinho do pecado. Diariamente nós somos bombardeados pelo diabo. Então ele lança N tipos de tentações. O diabo ele encontra meios para nos parar. Ele encontra meios para que a gente não alcance o conhecimento de Deus, para que a gente não alcance o nível de intimidade com o Senhor Jesus. Ele quer impedir de nós prosseguirmos diariamente, porque quando nós aceitamos Jesus, nós iniciamos uma jornada. Então essa jornada, ela faz com que a gente evolua, a gente cresça, né? Nós vamos escorregar, porque nós estamos aprendendo. E o diabo, ele tenta nos parar, né? Por meio de ações, né? Por meio de ações que façam com que a gente cometa erros, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que pode te levar a pecar. Então ele faz o que? Ele arma, né? Armadilhas, literalmente, né? Ele Ele prepara armadilhas para que a gente caia em seus laços. Então ele coloca de manjares à nossa frente para que a gente vá e cometa um delito diante de Deus, né? E, e hoje, mais do que nunca, né? Se nós olharmos o nosso cotidiano, quantas situações nós vivenciamos e que elas se mostram como manjares, né? Propostas para que a gente venha a aceitar e se embaraçar. Coisas que estão totalmente fora da vontade de Deus, são totalmente contrárias àquilo que o Criador quer para cada um de nós, né? Então, olha quantos laços ele arma: o laço do egocentrismo, o laço da cobiça, da luxúria, do egoísmo, o laço da traição, da avareza, do desprezo. Enfim, tantas coisas, tantas formas de ataque que ele usa para nos parar. Paulo, lá, o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, no versículo 19, ele fala: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo,
dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como vos já preveni, antes os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo está dizendo que se uma pessoa vive nesses tipos de pecado, ela não vai herdar o reino de Deus. Né? Ela não vai herdar, porque existe uma divisão, né? Ali existe um abismo, né? entre Deus e o pecado. Né? O pecado ele afasta, né, o homem da presença de Deus. Então nós precisamos estar atentos, e esse é o intuito desse vídeo. Né? O intuito não é acusar, criticar, julgar, apontar, nada disso. O intuito é a gente poder falar um pouco mais de pecado, porque muitos acham que pecado é só um adultério. Ah, pecado é, é uma traição que eu cometi. Não, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Estou aqui já dando spoilers, né? Mas essa é a realidade, né? E o pecado, ele entra no mundo de forma muito sorrateira. E de forma sorrateira ele impõe isso desde o nosso nascimento, desde quando nós nascemos, que nós éramos crianças, fomos crescendo, o mundo ele impõe algumas crenças exigindo que nós tenhamos determinadas atitudes. O mundo exige que você seja egocêntrico, que você seja uma pessoa individualista, que só pense em si mesmo, que você seja frio, que você seja calculista. O mundo, ele impõe isso desde o nosso nascimento. E aí quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a nos mostrar que isso não agrada a Ele, né? Por exemplo, às vezes, quantas pessoas elas começaram ali pequenininhos a aprender, tiveram ajuda de outras pessoas do seu meio. Hoje elas estão em grandes cargos, em grandes corporações, né? Ou talvez aí em ministérios. E as pessoas elas se colocam acima de um pedestal, então elas estão acima das pessoas, elas olham os outros com olhares altivos, né? Tem um pastor famoso que certa vez ele falando, né, desse tema, ele falou: não toque no meu dedão, né? É exatamente mostrando que a pessoa ela se sente mais importante que todas. Olha, me respeite, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, esse tipo de coisa não agrada a Deus. E esse tipo de coisa só faz com que o diabo te bombardeie cada vez mais até que você se afunde, né, em um poço, que é o que ele quer. Ele quer que a gente se afunde cada vez mais. Ele quer que a gente se afaste da presença de Deus. De novo, eu sempre digo isso. O diabo, ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que te leva a pecar. E aí ele começa a armar as suas ciladas, os seus laços, para você cair, né? O laço, como eu disse aqui, da avareza, do egoísmo, da traição, do egocentrismo, de tantas outras coisas que a palavra de Deus ela nos fala. E eu li aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Então todo esse tipo de situação faz com que a gente se afaste da presença de Deus. E de novo, quantas situações nós vivenciamos onde o inimigo coloca manjares às nossas frentes. A um passo, a uma decisão mal tomada, você acaba comendo desse manjar. E aí isso faz com que você vá pouco a pouco se afastando da presença de Deus, que é o que o diabo quer. Isso não agrada a Deus, amados irmãos.
Deus ele quer que os seus filhos estejam unidos nele, vivenciando o melhor que ele tem, vivenciando o seu relacionamento. Porque a nossa carne, ela já é tendenciosa, né? A nossa carne, ela tende a fazer aquilo que desagrada a Deus, né? Ainda em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: porquanto a carne luta contra o espírito, a palavra espírito em letra maiúscula, né? E o espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, existe uma guerra dentro de nós, né? Então, o Espírito Santo ele se opõe à vontade da carne. Então, essa batalha ela é constante. Então, a carne sempre vai tentar induzir você a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, nós precisamos entender e ter a consciência de tudo que nós fazemos. Eu sempre digo, quando você aceita Jesus, você tem consciência das coisas que você faz. Porque você foi livre, você aceitou ele, você foi livre, você foi liberto. Mas isso não significa que você vai deixar de ser tentado. A carne vai tentar de todas as formas fazer com que você retorne às ações do velho homem. E isso faz com que gere essa luta. Então o Espírito Santo está ali falando para você, olha, isso não me agrada. Mas a carne fala, não, faça isso, né? Vai ser bom para você, você vai ficar feliz. E aí começa aquela guerra espiritual dentro de nós. E essa luta que nós vivenciamos todos os dias. Nós não somos puritanos, né? Nós estamos aqui buscando o aperfeiçoamento. Deus está nos lapidando. Me diz um pastor que eu já tive, e ele sempre falava assim: nós estamos em obras. Deus está trabalhando em nós, Deus está nos lapidando, Ele está melhorando. A cada dia nós estamos evoluindo, crescendo, né? Então não pense que porque você aceitou Jesus que tudo mudou. O que mudou é que agora você foi convencido pelo Espírito Santo acerca daquilo que você cometeu de errado no passado. A partir de agora, nós precisamos caminhar buscando agradar a Deus. No versículo 16 desse capítulo que eu li, no capítulo 5 de Gálatas, Paulo fala assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfazeis as vontades da carne. Então, nós precisamos entender que o pecado está aí, à nossa frente. E o diabo sempre vai encontrar maneiras de nos parar, justamente porque esse é o objetivo dele. Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim, um versículo muito conhecido por todos, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus foi tão maravilhoso com cada um de nós que Ele deu o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, justamente para nos libertar. Como eu disse, nós tínhamos uma dívida, nós carregávamos uma dívida perante Deus pelo pecado que foi cometido no Éden. Mas o Senhor Jesus levou tudo para si. E aí aquele que crê nele, Deus ele cria uma nova história. Ele rasga todas as páginas, tudo aquilo que foi feito foi colocado no mar do esquecimento e nós passamos a vivenciar uma nova vida em Cristo. Uma nova vida onde nós temos clareza de tudo o que nós fazemos. E isso é um ponto importante para que a gente relembre e não esqueça.
nós temos clareza de tudo com aquilo que nós fazemos. Então, ou seja, quando nós estamos fazendo algo, se algo é errado, o Senhor Espírito Santo ele nos alerta. Fala, isso está errado. E isso está errado. Eu falo porque eu tenho essa experiência. Se eu faço algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo me alerta, olha, isso não está correto. Retorne, faz de novo. Então ele nos avisa, ele te avisa. De repente você tá aí fazendo algo e aquela voz falou dentro de você, isso não está correto. Não é a sua intuição, não é o seu sexto sentido, é o Senhor Espírito Santo que está te alertando, porque ele fala de diversas formas. Aleluia. E esse é o objetivo desse vídeo, né? Desmistificar a questão do pecado, né? Óbvio que é um tema muito complexo, muito abrangente, mas eu quero poder trazer hoje a simplicidade, de uma forma simples, desculpe, eu quero trazer de uma forma simples que você entenda, né, as consequências dos nossos atos. O fato de hoje nós estarmos na presença de Deus não nos ausenta de falharmos. Isso é outro ponto que a gente precisa entender. Nós somos falhos, amados. Nós estamos em obras, como eu disse. Existem algumas passagens bem importantes que dizem o seguinte: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Então, aqui é um alerta que Paulo está dando. Olha, não é porque você está aí, que você aceitou Jesus, que está tudo bem, que você não corre o risco de cair, porque você corre. Cuidado. Se você está firme, cuidado para você não cair. Então, ou seja, que a gente continue humilde, fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque para a gente cair é um estralo, é uma atitude incorreta e o ser humano cai, o ser humano comete um erro. Então nós precisamos estar atentos. Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Olha só, o diabo não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que pode levar você a pecar. E aí o apóstolo Pedro diz: o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Todos são tentados, amados irmãos. É o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Não é só você ou eu, todos nós sofremos as tentações. E nós precisamos estar atentos. Amém? O homem foi criado para relacionar-se com Deus, mas o pecado gerou a separação do homem da comunhão com o Senhor, trazendo a condenação eterna. E agora eu quero falar assim, talvez a gente não consiga isso tudo em um vídeo, a gente terá que fazer uma segunda parte desse vídeo, mas tudo bem, glória a Deus. O que é pecado? Né? Começamos a falar aqui do pecado, dos ataques do inimigo, mas o que de fato, o que é o pecado? O que significa o pecado? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então entenda isso. Quando você falar de pecado, entenda que é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. Tudo aquilo que você fizer que desagrade a Deus, que esteja fora da vontade dele, é pecado. Ou seja, não existe níveis de pecado. Não existe um nível A, B, C, não existe um nível 1, 2, 3 de pecado. Existe algo que é contrário à vontade de Deus. Então, esse é um conceito que todos precisam entender. Porque nós somos tendenciosos a considerar pecado aquelas coisas
que as pessoas fazem são estrondosas. Ah, a mulher adulterou, o marido traiu a mulher, o irmão passou a fazer isso, aquilo, desviou. Irmãos, muitas vezes a gente está dentro da igreja e as pessoas estão cometendo erros, falando mal dos outros, invejando a posição do irmão. O irmão está pregando, a pessoa está com inveja, está pecando. A pessoa está fofocando a vida alheia. A pessoa não aceita determinada atitude. A pessoa está criticando o pastor. Amados irmãos, o que eu vejo hoje de pessoas que criticam pastores e falam mal do pastor A, do pastor B, do pastor Z, porque os pastores estão roubando, é porque o pastor está pedindo dinheiro, é porque isso. Irmãos, pelo amor de Deus, pare de criticar os pastores. As pessoas não entenderam que quando nós criticamos, nós estamos prejudicando o próprio corpo de Cristo. Todos nós somos corpos de Cristo. Nós temos um cabeça que é o Senhor Jesus e nós somos o corpo dele. Cada um foi chamado para fazer algo. Quando nós falamos mal do nosso irmão, nós estamos criando uma ruptura nesse corpo. E nós precisamos entender que isso não agrada a Deus. E as pessoas não entenderam que o diabo está usando desses artifícios, está bombardeando a igreja para que as pessoas falem mal do corpo de Cristo. Ah, porque a denominação A é isso, porque a denominação B é aquilo, porque eu não concordo com essa linha de pensamento, porque... Irmãos, uma coisa nós temos que concordar, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Agora, nós não podemos entrar em debate e as pessoas estão se degladiando, falando mal uma das outras. Ah, porque aquela igreja está errada, porque eu não gosto da igreja da parede preta. Ah, porque a outra igreja só fica pulando. Ah, porque a outra não tem louvor. Ah, porque a outra só louva, só adora. Não, porque isso está errado. Irmãos, nós ficamos criando, julgando e estamos pecando. Essa é a realidade. Nós estamos pecando contra o próprio corpo de Cristo. Nós estamos falando mal do nosso irmão. Irmãos, vamos parar de falar mal de pastores, falar mal dos ministros. Cada um vai dar conta dos seus atos. Agora não cabe a gente criticar, julgar. E eu tenho notado isso, algo assim muito... Isso está acontecendo demais na igreja. As pessoas estão se levantando e falando mal uma das outras. Eu faço uma pergunta: será que Jesus se agrada disso? Será que Jesus, o Senhor Jesus, ele concorda com essa atitude, a gente ficar falando mal dos outros? Olha, eu tenho comigo que ele fica triste. Será que o Senhor Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai ficar feliz de eu falar mal de um pastor? Será que ele vai se alegrar, irmãos? Ó, meu querido, minha querida, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, porque nós somos muito tendenciosos a ficar criticando e julgando. Se eu não concordo, amado irmão, eu sigo o meu caminho, eu vou orar. Se eu não estou concordando com uma determinada linha, eu vou orar a Deus e pedir para que Ele me direcione da maneira correta. Entenda que ninguém é perfeito, a igreja não é perfeita. Em todos os lugares terão defeitos. Ninguém é perfeito. Cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter uma direção diferente. Deus deu porções para a sua igreja. Então, cada lugar você tem um rebanho, onde Deus direciona aquelas pessoas de uma maneira diferente. É por isso que a igreja é um organismo vivo. É por isso, meu intuito não era nem falar desse tema, mas o Senhor Espírito Santo está me direcionando a falar sobre isso. Porque nós estamos caminhando por
por uma direção, na minha opinião, está errada. Nós estamos por um caminho perigoso. E o diabo ri, o diabo está rindo da igreja, porque a igreja está se degladiando. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala do organismo vivo, que é a igreja. Ele fala assim, porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria de fato o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Cada membro do corpo de Cristo tem a sua importância. Cada membro do corpo de Cristo tem a sua parcela de importância e responsabilidade. Irmãos, entenda isso, que como corpo de Cristo, cada um tem a sua importância e responsabilidade diante de Deus. Então, não cabe a mim ficar julgando A, B ou C, cabe a mim fazer a minha parte como membro desse corpo. Se a pessoa A está fazendo coisa errada, não se incomode, não se preocupe, que Deus está no controle de tudo. E Deus ele vai tratar com aquela pessoa. Porque o dono da igreja é Ele, não fui eu nem você que morremos pela igreja. Quem morreu foi o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça, Ele sabe conduzir a igreja da melhor maneira. Se fulano está fazendo causa errada, algo errado, tenha certeza que o Senhor Jesus vai tratar com ele. E ele vai dar uma direção. Ele tira aquela pessoa, ele levanta outra. Mas ele não abandona aquela pessoa. O que eu vejo hoje é assim, errou, larga ele fora, não presta. Irmãos, essa não é a atitude de Deus, não. Deus não trata dessa forma, não. Como as pessoas estão aí, dizendo por aí. Então, amado irmão, isso é uma coisa muito séria. E quando a gente fala de pecado, é o que eu falei, a gente sempre espera, nossa, o pior. Mas se esquece que dentro nós estamos fazendo algo pior com o adultério. Algo pior que uma pessoa que se desviou da presença de Deus. Quando eu falo mal do meu irmão, eu estou pecando demais, amado irmão. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. E eu oro a Deus para que esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude seja repreendida, eliminada das nossas vidas. Para que a gente olhe o nosso irmão com um olhar de amor. O mesmo amor que o apóstolo Paulo ele fala no mesmo livro de Coríntios, que ele fala assim: agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. E ele também fala lá no versículo 4 do capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem arrogante, não se importa de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
esse é o amor que Jesus quer que nós manifestemos. Agora, quando eu falo mal do meu irmão, que amor é esse? Então nós precisamos refletir. Eu vou continuar esse tema num próximo vídeo, no próximo sábado. Mas hoje eu quero orar, fazer uma oração especial, pedindo a Deus que tire, né, de cada um de nós qualquer atitude de crítica, de julgamento ao corpo de Cristo, para que nós tenhamos o sentimento expressado aqui por Paulo, um amor, que a gente tenha paciência, que a gente possa compreender, que a gente possa agir de forma diferente. Se a gente quer mudança, nós precisamos mudar. Não adianta esperar que os outros mudem se nós não mudarmos. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor Espírito Santo, eu louvo, te agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso. E eu oro a Ti, Senhor. Eu oro para que nós, como igreja, nós deixemos de lado, Pai, esse sentimento de julgamento, de crítica, esse sentimento que o inimigo tem alimentado, esse sentimento que o inimigo tem cada vez mais lançado dardos inflamados, e nós não estamos percebendo, nós como igreja não estamos percebendo, porque nós estamos querendo expor aquilo que pensamos, mas nos esquecemos daquilo que o Senhor espera, daquilo que o Senhor pensa. Porque nós estamos egoístas, nós somos egoístas, nós não concordamos e simplesmente criticamos. E eu oro ao Senhor que nos ajude-nos como igreja, para que nós tenhamos a verdadeira atitude de amor, que nós temos uma verdadeira atitude de discípulo, de filho de Deus, para que nós possamos agradá-lo, para que nós possamos repreender todo o mal, para que nós não caiamos nas armadilhas que o diabo tem colocado, para que nós possamos envergonhar o diabo e os seus demônios, para que nós possamos estar firmes na rocha que é o Senhor Jesus, o Rei da Glória, para que nós estejamos firmados cada vez em Ti e íntegros diante da Tua vinda que vai acontecer a qualquer momento, para que nós não estejamos, Senhor, com as nossas vestes manchadas, porque quando nós pecamos e não reconhecemos, as nossas vestes ficam manchadas. Mas eu oro neste momento, Senhor, pedindo, ajuda-nos a limpar as nossas vestes, para que possamos caminhar conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo com essa segunda parte falando acerca do pecado, uma realidade humana. Em nome de Jesus, muito obrigado, amada irmã. Tudo de bom. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz. Amém. Graças a Deus.